Meus queridos irmãos, estamos de volta ao programa Unicresce no Ar, edição 1266, ano 27, e o tema de hoje, Jesus e o Principado da Paz. A sociedade humana, as suas muitas formas de administrar, tem dividido, digamos, o bolo do poder. O bolo do poder foi dividido em ditaduras, democracias, monarquias, principados. E nós vamos falar sobre o Principado da Paz, o reino de Deus entre os homens, o reino do Senhor sem a ação política, apenas uma ação espiritual que Deus espera de cada adorador fiel, que tenha dignidade, que tenha discernimento, que tenha a condição de viver uma vida espiritual, digamos, positiva, que possa servir de exemplo, que possa servir de apoio, que possa falar a verdade, não maquiar relações. Eu amo muito você, mas na verdade, na ausência, não é isto. E isto não seria o Principado da Paz. O Principado da Paz, ele existe e a verdade é absoluta. Eu não preciso me esforçar para fazer de conta. Não, o Principado da Paz, ou ele existe de fato no meu coração, ou eu vou ter que me esforçar para fazer de conta, para fazer alguém entender, para fazer alguém aceitar, entra no terreno da jogada. Mas, meus queridos, é um tema especial. Jesus e o Principado da Paz. Texto bíblico, Isaías, capítulo 9, versículos de 1 a 7. Eu tenho muita alegria de fazer este trabalho. Eu me apresento como voluntário sempre para ajudar. Louvo a Deus porque, usando a expressão do apóstolo Paulo, ele disse que o Senhor o teve por digno de colocar no ministério. Irmãos, na verdade, o nosso Deus, na sua bondade, é Ele que faz isso. Ele nos coloca na sua presença como se a gente fosse digno. Paulo disse, ele me teve por digno. Não significava que Paulo estava dizendo, eu sou digno. Agora, Deus, da mesma forma que ele olha para o pecador e vê a condição, a oferta de Cristo, o sacrifício de Cristo, a justiça de Cristo, e a gente, por esta razão, tem acesso à presença de Deus, da mesma maneira nós acessamos o ministério e louvamos a Deus porque Ele nos tem por digno. Ele nos vê como se dignos fôssemos de estar na sua presença, mas é pura bondade. E a leitura, Isaías 9. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, e alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão de seu ombro, e a vara do seu opressor,
como no dia dos midianitas, porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença. Te louvamos, Pai, pela leitura em Tua santa palavra. Suplicamos, Senhor, pelos nossos ouvintes na emissora, pelos nossos internautas, ó Senhor, abençoa e guarda os nossos irmãos, dá graça e vitória aos que estão conosco e os que terão contatos, ó Senhor, com este material posteriormente. Querido Pai, abençoa e guarda a Tua igreja. No maravilhoso nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, é maravilhoso servir a Deus. É muito bom servir a Deus. A palavra de Deus nos fala sobre os nossos males, os nossos desafios, as nossas tentações. E um dos apóstolos de Jesus Cristo, ele escreveu, um dos escritores do Novo Testamento, pelo menos: bem-aventurado é o homem quando é tentado, porque ele, vencendo a tentação, ele sai fortalecido, ele se torna um vencedor, coisas assim. E é uma bênção, meus irmãos, quando nós, mesmo provados, tentados, nós vencemos essas coisas, essas problemáticas, e nos colocamos na presença de Deus, nos colocamos de pé na presença de Deus, nos colocamos de pé na presença da igreja, e nós podemos fazer alguma coisa assim, desassustadamente, alegremente. É maravilhoso. Me sinto muito bem nisto, me sinto muito feliz neste trabalho, nesta obra, porque a bondade de Deus tem nos cercado de tal forma que continuamos ativos depois de tanto tempo. Louvamos a Deus. Já perdi muito tempo, já perdi muitos amigos, já perdi muitas pessoas, perdi de vista muitas pessoas que estiveram comigo, que começaram comigo, que eu até em determinado momento fui beneficiado, me servi destas amizades, me servi destes vínculos, e os perdi por força das dificuldades. Alguns estão distanciados e muitos faleceram. Mas, irmãos, é sempre bom a gente estar de pé na presença de Deus e aprender e ensinar e compartilhar aquilo que Deus tem nos feito. O nosso tema é Jesus e o Principado da Paz, e não existe nada mais agradável na nossa vida, na nossa experiência, do que viver em paz. Ter paz com Deus, ter paz com os irmãos, estar em paz na igreja do Senhor, proclamar a paz real, a paz de fato, não ter nenhum problema. Se alguém está me vendo, alguém possa reprovar, que haja reprovação, que haja descaso, que haja desprezo, mas as razões não são nossas. E o problema não é a gente, não é um mau testemunho, não é uma atitude contrária ao que nós falamos, não é um feito contrário ao falar. É natural que a gente tenha
enfrente a adversidade e apareçam os adversários. Mas é maravilhoso você poder transmitir com segurança a palavra de Deus. Esse texto lido, meus queridos, ele fala de um desastre humano que aconteceu no mundo, que acontecia na terra. Nos dias de Isaías, isto era muito patente. Nos dias de Jesus Cristo, era mais patente ainda. E este texto não poderia ter mais relevo, ser mais claro do que realmente é. Se eu tentasse ser mais prático e falar melhor a respeito, talvez não fosse necessário e nem tampouco eu conseguisse. Mas o capítulo 9 de Isaías começa assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. A terra sofreu, ela foi angustiada. Aquela região que ele vai mencionar era uma terra disputada, uma terra de inquietações, e sempre fora assim, sempre foi assim. Acontece que ela foi envelhecida, uma terra envelhecida, pelo fato de ser uma terra de disputa, uma terra de muitas dificuldades, ela passou a ser desprezível, envelhecida, desprezível. Ela foi angustiada, não será entenebrecida, envelheceu nos primeiros tempos, mas nos últimos tempos enobrecida. Então, ela foi envelhecida para ser enobrecida. E ele identifica esta terra. Era correspondente a duas tribos dos filhos de Israel, a tribo de Zebulon e a tribo de Naftali. Ele não menciona a tribo de Dan, mas fazia parte desta terra ruim. E esta terra, ela fora tão envelhecida que o Salomão, fazendo suas proezas, seus grandes investimentos, empreendimentos, ele tinha, digamos, uma conta corrente com o rei, com o Irã, o rei de Tiro, e quando ele deu fé, ou quando foram prestar conta, era dinheiro demais. Então, o que Salomão fez? O Salomão pagou com terra. O Salomão pagou. Ali, a terra era de disputa. E o Salomão combinou com o rei: olha, eu vou te dar aquela região lá, assim, tal, para a gente acertar esta conta. O rei, a princípio, disse: está legal. Mas quando o rei foi conhecer realmente a terra, disse: olha, eu saí perdendo. Aquilo é terra de gente, aquilo não vale nada, aquela terra é muito ruim, aquilo ali... Não... O rei achou um horror aquele negócio. É como se o Salomão tivesse, num bom nordestês, a linguagem do Nordeste, é como se o Salomão tivesse passado a perna no Irã, rei de Tiro, porque a terra era ruim, uma terra ruim. E ele reclama: a terra tinha cidade, tinha habitantes, mas era uma terra ruim, não tinha prosperidade, não tinha um vislumbre de progresso. E o profeta Isaías diz: esta terra foi envelhecida nos primeiros tempos, a identifica como a terra de Zebulon, como a terra de Naftali, mas nos últimos tempos ela seria enobrecida. O profeta já diz: enobreceu, porque o profeta fala com a linguagem de Deus, ele tem a visão de Deus, e ele já via como acontecimento, mas na verdade nos dias do profeta Isaías, aquilo estava pior do que nos dias de Irã e Salomão. E ele diz: para não ficar dúvida, junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações, ou Galileia dos gentios, na Bíblia que você lê possivelmente. No versículo 2, ele vai falar do horror, que era o horror humano, o horror social. O povo que andava em trevas, as trevas da ignorância, as trevas da violência, as trevas do paganismo, as trevas da falta de graça, da falta de paz. A guerra estava presente ali. Aí ele diz: o povo que andava em trevas, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, a luz raiou, ou resplandeceu a luz, conforme uma versão.
Agora ele vai já honrar o Senhor, no versículo 3, tu multiplicaste a nação. Olha, já está semeando, já tem alguma coisa. Tu multiplicaste a nação e a alegria lhe aumentaste. Já está mudando a figura, já está mudando a descrição. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa. A gente planta aqui no Nordeste, eu vivi no campo, minha família eu sou neto de agricultor, meu pai era um homem da cidade, um construtor, mas o meu avô era um agricultor, minha mãe foi criada no roçado, e eu depois, minha mãe casou segundas núpcias com a morte de meu pai, e eu fui para o roçado por causa do meu padrasto. Então, a gente conhece isto. As pessoas que vivem do cultivo, elas se alegram em colher os primeiros frutos da terra, aí os primeiros girimuns, as primeiras abóboras, as primeiras melancias. E os primeiros frutos daquela árvore que foi plantada lá em casa, por exemplo, a mamãe, planta isso aqui, aí vinha o meu irmão, plantava lá o negócio, e é como se aquela árvore plantada pelo meu irmão fosse uma árvore dele, e ele se alegrava em colher os primeiros frutos daquela mangueira, daquela gravioleira, coisas assim. E aqui o profeta de Deus diz, e todos se alegrarão perante ti como se alegram na ceifa, quando se alegram fazendo a colheita daquilo que plantou, e como exulta quando se reparte despojos, quando a alegria de ter vencido uma guerra e agora haverá uma divisão entre os vencedores daquilo que foi tomado dos vencidos. No versículo 4, aí ele já fala uma mensagem do evangelho, já é evangelho aqui, um proto-evangelho, já é o princípio do evangelho na linguagem profética. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, ou seja, ninguém mais tem trabalho forçado, ninguém mais tem a infelicidade de plantar e não colher, plantar e não comer, de construir e não morar. Tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro. Esse bordão do ombro aqui tem uma grande dificuldade na leitura, na tradução, mas existia umas amarras que eram colocadas no ombro para levar fardos pesados. Na ausência de animais, os homens fariam o trabalho dos animais. Os homens eram obrigados, às vezes, e muitas vezes era a necessidade que obrigava eles a levarem grandes fardos de um lugar para outro. Colhiam lá distante de onde moravam e não tendo animais para transportar, então o animal vai ser o mesmo. Então, os homens levavam, às vezes, 2, 3 homens, iam se revezando com grandes fardos, com grandes pesos. E aqui ele fala sobre esta coisa que amarrava no ombro, mas ele fala também de ser quebrada a vara do opressor, como no dia dos midianitas, ou seja, aqueles inimigos que oprimiam, aqueles inimigos que perseguiam, aqueles inimigos que fariam o mal contra os servos do Senhor, aqueles inimigos seriam vencidos também. E ele vai dar a razão disto a seguir. Aqui no versículo 5 diz, porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, aquela questão, os soldados, em muitos casos, eles preferiam lutar descalço, dependendo do terreno, homens que tinham os pés calejados, não tinham o pé fininho, passado ralo, não tinha o esfoliante, eram soldados, homens que tinham contato com a terra, com o chão, e eles tinham resistência para pisar, e dependendo do solo, eles lutavam descalço, não tinha como cair. Lutando descalço era mais seguro do que lutar com calçados. Mas acontece que tinha alguém para levar esses calçados, e ele diz no versículo 5, porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue, serão queimados e servirão de combustível ao fogo. Ou seja, ele está anunciando o fim da guerra, o fim da perturbação, o fim da inquietação, o fim do tumulto.
E porque isto, o versículo 6, fica absolutamente claro que onde eu deveria me deter mais, mas não foi o caso. Aqui ele diz, porque um menino nos nasceu. Era anunciado, era esperado o nascimento do Filho de Deus. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, um filho se nos deu. Isso é poético, é poesia hebraica. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, uma criança nasceu, um filho nos foi dado. E este filho nos foi dado para reinar. O principado está sobre os seus ombros. É ele quem tem a autoridade, é ele quem tem o poder, é ele quem tem a palavra final, é ele quem vai dominar, é ele quem tem a solução do problema, é ele quem faz justiça absoluta. Ele, o principado, está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome. Ele será assim, o seu nome pode ser traduzido, o seu nome traduz assim. Maravilhoso, aquele que opera maravilhas, aquele que tem o poder de transformar vidas, corações, situações. Maravilhoso. Conselheiro é aquele que fala o coração, aquele que vence e convence. Ele é o conselheiro, ele tem o conselho eterno, ele tem o conselho glorioso, ele tem a palavra da conciliação e da reconciliação. Ele é conselheiro. Ele é também o Deus forte. Não existe nada que ele não possa fazer. Ele é El Shaddai, ele é todo-poderoso, ele é o Deus forte, ele tem a autoridade do céu, ele tem a autoridade absoluta, ele domina sobre os homens e sobre os demônios. Ele também é o Pai da eternidade. Ele é desde o princípio, ou ele não tem princípio nem fim. Ele é eterno, não deixando margem quanto à sua eternidade, poder e grandeza. E ele é o príncipe da paz. Ele tem paz real, a paz para a vida, a paz para o coração, a paz para a igreja, a paz para o lar, a paz absoluta. Ele é o príncipe da paz. O nosso tema, Jesus e o principado da paz. Quando nós amamos o Senhor Jesus, quando nós servimos o Senhor Jesus, quando nós andamos com o Senhor Jesus, no meio da guerra ainda estamos em paz. E por que nós desfrutamos paz até no meio da guerra? Porque a nossa segurança é Jesus. Porque nós estamos absolutamente seguros em Jesus. Jesus é a nossa vida, Jesus é a nossa vitória na morte, Jesus Cristo é a razão da nossa existência, da nossa alegria, da nossa ação, da nossa resistência, a razão da nossa esperança. Então, meus queridos, é bom aprender isto nas Escrituras. E no versículo 7 e último do nosso texto, o profeta, já extasiado pela presença divina, ele diz, do aumento deste principado e da paz, desta paz, do aumento, ou seja, o crescimento contínuo deste principado de paz, não haverá fim. Não tem fim. A paz com Deus não tem fim. Aqui nós experimentamos a paz com Deus até no meio da guerra. E se acontecer da gente morrer na guerra, a nossa paz começa a ser real.
porque a paz na terra, a nossa paz enquanto matéria, enquanto humanos, a nossa paz pode ser interrompida. A paz, a minha paz pode ser interrompida por um ato indigno meu, por uma precipitação minha, por um ato indigno de alguém. A minha paz pode ser interrompida no aspecto horizontal, mas a nossa paz não será jamais interrompida no aspecto vertical. Quando aqui tombarmos, mesmo que seja em guerras, a nossa paz, ela se concretiza ao entrarmos na eternidade. Do aumento deste principado, do crescimento deste principado e da crescente paz deste principado, neste principado, não haverá fim. E para que não fique nenhuma dúvida de que o profeta fala do Filho de Deus, ele diz, sobre o trono de Davi. Davi estava com cerca de 300 anos que havia morrido, quando Isaías profetiza o nascimento do Messias, o nascimento do Filho de Deus, o nascimento de Jesus Cristo. Mas ele diz, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça. O Senhor Jesus foi tratado como filho de Davi, por pessoas que conheciam muito bem as Escrituras e por pessoas que só ouviam falar. E nós aprendemos isto na palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, o profeta de Deus conclui este versículo dizendo, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto, ou seja, Deus prometeu, Deus cumprirá, faz parte da sua essência, ser justo, ser real, ser verdadeiro, ser leal. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe e nos guarde, que Deus nos ensine a andar na sua santa presença a cada dia. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela vida. Te louvamos, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua palavra. Abençoe e guarda os meus irmãos, manifesta a tua glória e a tua graça. Querido Pai, recompensa os nossos ajudadores, dá graça e vitória aos teus filhos em todo lugar. No maravilhoso nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos. E logo mais vocês poderão ouvir na Rádio Vida o nosso programa, foi gravado hoje, e nós, na próxima segunda-feira, voltaremos a fazer ao vivo, se o Senhor nos permitir. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.